Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara e no Mimimídias dessa semana nós vamos falar sobre American Gods, ou Deuses Americanos. O primeiro episódio saiu essa semana. Eu já assisti e eu também li o livro. Nós vamos discutir a série falando de por que essa série é muito importante para o contexto político que a gente vive hoje. E a gente vai conversar sobre isso sem spoilers. Então, começando do começo. American Gods é um livro do Neil Gaiman de 2001. A HBO chegou a comprar os direitos para transformar o livro em série, mas foi com o canal Starz que essa história está saindo do papel. Os criadores da série são Bryan Fuller, de Pushing Daisies e Hannibal, e Michael Green, de Heroes e que escreveu o roteiro de Logan. American Gods conta a história de Shadow. Shadow é um homem que acabou de ser liberado da cadeia, dias depois da morte da sua esposa. Ao caminho do velório da sua esposa, ainda no avião, ele conhece Wednesday, um homem muito misterioso que lhe oferece um emprego. Shadow não vai muito com a cara do Wednesday, mas já que não é muito fácil encontrar um emprego como um ex-presidiário, ele acaba aceitando, mesmo sem saber o que Wednesday quer dele. Embora a série e o livro se chamem American Gods, os deuses que aparecem na série têm origens em diversas culturas. Já era de se esperar que o elenco fosse composto de pessoas de diversas etnias. Ainda tá cedo pra dizer, mas dá pra esperar bastante diversidade dessa série. Inclusive, o livro tem personagens femininas muito fortes. Vamos torcer para que a série faça jus a essas personagens. Neil Gaiman tem comentado em várias entrevistas que um dos temas do seu livro é a imigração. Sem entrar em spoilers para não estragar a experiência de ninguém, essa é realmente uma das possíveis leituras desse livro, já que esse livro, de certa forma, discute a origem da cultura estadunidense, que se deu com uma junção de várias diferentes tradições e culturas, bem parecido com o que aconteceu aqui no Brasil. Mas acontece que nem a série nem o livro são pra todo mundo. Primeiro que a série é muito violenta. Tem muito sangue jorrando pra todos os lados. A referência visual que a série faz ao filme Laranja Mecânica não é gratuita. E ainda que seja uma violência esteticamente interessante, eu imagino que muita gente vai abandonar a série depois de conhecer a queridíssima Belkis. Numa escala de Game of Thrones, Logan, qual que tá a violência da série? Não, é uma violência diferente, é uma violência tipo Tarantino. Sabe? Uma violência meio cartoon, assim. No... Gostei. É muito legal, é muito legal. Nossa. É tipo pessoas sendo desmembradas, mas com muito estilo, sabe? Com estilo e muito legal. É. Não, e essa cena que eu tô falando das Belkis, vocês não acreditam nessa cena. Acabando aqui, eu vou mostrar pra vocês. É muito cabulosa, muito. É do primeiro episódio? É do primeiro episódio. Não é spoiler. O primeiro episódio é a premissa, né? Primeiro episódio é a premissa. E a outra questão é o tema fantástico da série. Se a série continuar seguindo de acordo com o livro, a gente vai ver uma série muito pouco realista. Querendo ou não, isso acaba espantando muita gente. E ainda que a série tenha se atualizado para o contexto contemporâneo, a gente consegue ver, por exemplo, Tinder e aqueles óculos de VR, sabe? Como que chama aquilo? Como que eu falo daquilo? Tem o Oculus Rift, né, que é o mais famoso. Esses óculos que você coloca de realidade virtual. Então, tava em 2001, que é a época que o Neil Gaiman escreveu, a gente nem sonhava com esse tipo de coisa, né? Tinha o Virtual Boy, né? Então, pelo menos no que tange o uso da tecnologia, a série se atualizou para o contexto contemporâneo. Mas ainda assim, pelo tom fantástico, a gente pode dizer que grande parte do público não vai se interessar por essa série. E isso sem contar o fato de que ela está sendo distribuída pela Amazon, né? Não é muita gente que assina o Amazon Prime, pelo menos não no Brasil. Então, pouca gente deve assistir American Gods, eu imagino, assim. Pelo menos nesse primeiro momento, se a série não estourar. Juntando violência e fantasia e Neil Gaiman, dá pra gente dizer que o público-alvo que essa série espera alcançar é o público nerd. E essa fatia da sociedade é notoriamente politicamente muito conservadora. Então, num mundo que é governado por algumas pessoas, tipo um tal Donald Trump, ter uma série que vai atrair a atenção de um público talvez politicamente mais conservador para tratar de um assunto como imigração é muito interessante. Especialmente se a gente considera que essa série tem um elenco muito diverso e personagens femininas muito fortes. E convenhamos, né? Pra discutir imigração, a série apareceu na hora A gente tá certa. falando dos Estados Unidos, mas aí tem a Le Pen que tá crescendo lá Na na França, né? Tem toda a crise aí que a gente tá tendo na Europa e tal. É isso aí. É muito legal. Tá tendo refugiado em massa no país pela primeira vez em, sei lá, muitos anos, muitas décadas. É muito legal, porque a série mostra justamente isso, a presença de como uma nação, muitas vezes, ela é construída por vários povos.
E é assim que se constitui uma identidade nacional. Muitas vezes é difícil se apontar e dizer, não, isso aqui é puramente americano, sabe? Neil Gaiman é norte-americano? Não, ele é britânico. Isso que é massa também. E esse livro, ele surge desse momento, assim, quando ele, acho que em 92, que ele tem essa ideia, ele fala que ele estava na Islândia, e ele vê essa maquete falando de quando os povos escandinavos visitaram a América, porque dizem, né, que os vikings que descobriram a América. E aí ele começou a pensar sobre isso, sobre como que a América tem múltiplas origens, e que ele inclusive pensa, tipo, será que quando os vikings foram pra América, eles trouxeram os deuses deles, e quando eles voltaram, os deuses ficaram lá? E aí é daí, assim, que surge a premissa da série. Então, acaba sendo interessante que essa série use de violência e fantasia para atrair esse tipo de público para essa discussão da imigração. Agora, deixando a temática um pouco de lado, vamos discutir os aspectos técnicos dessa série. Como eu já disse, visualmente, a série tá incrível. As descrições do Neil Gaiman, elas abrem espaço para adaptações com estéticas muito interessantes. Não é o primeiro caso. Coraline, por exemplo, é muito próprio na forma como se apresenta visualmente. O contraste entre o antigo e o contemporâneo foi feito de forma fascinante. Funcionou bem melhor na série do que funcionou na minha imaginação. E vários lugares que são cenários no livro são lugares reais nos Estados Unidos. E esses lugares foram usados como locação. Eu quero ver muito algumas cenas do livro na série, coisas que eu imaginei, eu quero ver como elas são realmente. Eu sinto que a série tá me levando pra viajar por esses lugares. Além disso, outra coisa que me anima é ver trechos do livro na série. Porque o primeiro episódio já mostrou que a série vai ser muito fiel ao texto. Nesse primeiro episódio a gente já tem cenas com frases inteiras, com falas completas dos personagens. Um ponto que quase foi negativo é que o livro faz menções diretas a várias músicas. E essas músicas, elas não estão presentes na trilha sonora da série. Mas a trilha sonora é muito legal, não deu pra me sentir desapontada. A escolha foi muito boa, ainda que eu tenha sentido falta de Velvet Underground e Beatles. Tem notado que tem surgido cada vez mais o uso de músicas pop em trailers e coisas afins, né? Seria legal ver isso. Assim. Eu acho que talvez tenha sido uma questão de copyright, né? Talvez eles não conseguiram essas músicas porque são músicas muito... Talvez elas saíssem muito caras na série, né? Talvez o orçamento apertou. Mas assim, eles conseguiram substituir por músicas muito legais. Pelo menos até agora, no primeiro episódio, as músicas são legais. Legal. Quanto à escolha do elenco, o que eu posso dizer é que eu estou amando o Ian McShane como Wednesday. I'm a hustler, swindler, cheater, and liar. Tails. It's not always gonna be tails. E o Pablo Schreiber, de Orange is the New Black, ele tá completamente reconhecível como Mad Sweeney. O protagonista, Shadow, está sendo representado pelo Rick Whittle. Nessa nova versão, o Shadow é muito expressivo e ele fala bastante. Ele é muito diferente do Shadow do livro, ou pelo menos do meu Shadow. Essa mudança de ter um Shadow menos lacônico pode até ser bem positiva, já que seria difícil a gente ter um personagem desse tipo e que fosse carismático na série, já que o formato da série de TV não permite o mesmo acesso à consciência do personagem como o livro faz, por exemplo. O novo Shadow ainda não me convenceu 100%, mas eu tô quase lá. O livro é dividido em 3 partes. Tem uma 4ª parte também, mas ela meio que não conta, né? É só um... Mas ela tem nesse aqui também ou é só no Director's Cut? Não sei. Não sei se a 4ª parte tá aí na versão... É porque essa é a primeira versão. Esse texto que eu li, que é a versão preferida do autor, ela é a edição de 10 anos de aniversário. Então aí a editora publicou o texto que o Neil Gaiman prefere, sem ter sido enxugado pelo editor. Mas deve ter, porque tem tipo um plot twist cabuloso na 4ª parte. Então deve ter. Deve ter. Mas enfim, ele é basicamente dividido em 3 partes e 20 capítulos. Então já que no primeiro episódio a gente viu coisas que acontecem no primeiro e no segundo capítulo, pensar em 3 temporadas para a história do livro é bem razoável. Especialmente porque muitos dos outros capítulos são maiores e mais densos que os 2 primeiros. Sabe o que eu acho? Eu acho que American Gods pode não ser exatamente a série que as pessoas querem ver, mas eu tenho certeza que American Gods é uma série que as pessoas precisam ver. Você vai assistir American Gods? Você já leu o livro? Deixa seu comentário, vamos conversar. Como sempre, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! E o Pablo Schreiber, o pornstash de Orange is the New Black, tá completamente Ah não! Ah não!
O protagonista, Shadow, está sendo representado pelo Rick Whittle. Assim? Whittle.